Voltando à virtude da fortaleza, é uma virtude moral que robustece a nossa vontade, para que a gente seja capaz de enfrentar as coisas sem medo, né? As coisas boas que são difíceis, de nós irmos atrás daquele bem que custa, né? Aquele bem árduo, sabe? Sem desistir, né? Sempre dispostas a sofrermos por esse bem mais difícil e sem nos queixarmos, gente. Principalmente sem nos queixarmos. Não é só desistir. A gente tem que chegar ao fim que a gente precisa com coragem, sem medo e sem queixume, sem lamentações, né? A fortaleza é justamente essa virtude que nos capacita a ser firmes, a ser valentes diante do sacrifício, nos capacita a gente a aguentar as pessoas, os sofrimentos, as situações mais difíceis, né? Porque nós, seres humanos, precisamos da convivência com outros seres humanos. Mas a gente sabe que essa convivência não é fácil, né? Então, o que nos dá condição de convivermos é a fortaleza, porque a fortaleza, ela tem duas forças que a definem. Ela tem a magnanimidade e tem a paciência. Se a gente não tiver paciência, não existe casamento, não existe família. Se a gente não tiver a magnanimidade, também não existe o casamento, não existe a família, não existe trabalho, não existe nada. E como é que a fortaleza se manifesta? Ela se manifesta basicamente de duas formas. Primeiro, gente, na capacidade de enfrentar, de empreender, de assumir ideais e tarefas difíceis, né? Até porque a virtude da fortaleza é a virtude moral que dá firmeza, que dá constância na procura do bem, tá? E essa fortaleza, ela se manifesta, então, não só na capacidade de enfrentar, né, tarefas difíceis, mas, sobretudo, também na capacidade de resistir, na capacidade de aguentar, né? Porque nós somos capazes de resistir quê? Às tentações, superar os obstáculos, vencer o medo, né? Inclusive o medo da morte, suportar essas provações, suportar as perseguições. É a fortaleza que nos capacita a isso, né? Quando a gente fala de enfrentar, de empreender coisas grandes, ideais nobres, a gente está falando da magnanimidade. E quando a gente fala da capacidade de resistir, de aguentar, a gente está falando da paciência.